Olá, a paz do Senhor Jesus seja com você. Glória a Deus. 31º dia do desafio 72 dias, lendo a Bíblia na versão NTLH, né? Não, faz uns dias que eu não falo da versão que eu estou lendo aí, mas para quem pergunta é a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. E nessa versão aqui, uma linguagem diferente, né? Das mais tradicionais, das mais, vamos dizer assim, temporárias que já foram escritas há bastante tempo, mas é uma bênção. E hoje completaremos o livro de Jó e já vamos iniciar o livro de Salmos, canções a Deus em formas de salmo, louvores a Deus por vários salmistas que escreveram. Vamos lá então? Terminar o livro de Jó. Ontem, gente, eu parei assim no vídeo, no último vídeo, cortou um pedacinho. Aí eu vou concluir hoje, que é o versículo 31 em diante do capítulo 38. E já nós damos sequências aí 39, 40, 41, 42 de Jó. E aí já vamos entrar em Salmos. Que Deus venha falar conosco poderosamente. Que Deus venha nos abençoar mais e mais, que o Espírito Santo venha nos revelar Jesus, venha nos revelar a palavra verdadeira do Pai, a essência de Deus em tudo, em nome de Jesus. Amém. Verso 21 do capítulo 38. Impacientes eles cavalgam o chão com as pratas e correm para a batalha, com todas as suas forças. Eles não têm medo, nada os assusta, e a espada não faz recuar. Por cima dele as flechas assobiam, e as lanças e os dardos driblam. Tremendo de impaciência, eles saem galopando. E quando a corneta soa, não podem parar quietos. Eles respondem com rinchos aos toques das cornetas. De longe, sentem o cheiro. De longe sentem o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e as ordens. Só mais um adentro aqui, gente. É o capítulo 39. O 38 tá ok. 39. Agora eu estou no 26 do 39. É você quem ensina o gavião a voar e a abrir as suas asas no seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem, a fim de que ela faça o seu ninho lá do alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar, e os seus olhos o avistam de longe. Onde há um animal morto, aí se juntam as águias, e os filhotes chupam o sangue. Jó capítulo 40, continuação. Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Primeira resposta de Jó a Deus. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu não valho nada que posso responder. Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Segunda e última resposta de Deus a Jó. Será que a sua força pode ser comparada à minha? Verso 6 em diante. Então, no meio da tempestade, Deus respondeu assim, a Jó assim: Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou dizer. Será que você está querendo provar que sou injusto, que sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada à minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza, e enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles, e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os.
Esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra. Amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Quem é capaz de agarrar o monstro Behemoth? Verso 15 em diante. Olhe para o monstro Behemoth que eu criei, como também criei você. Ele come capim, como o boi, mas veja quanta força tem e como são os poderosos e os seus músculos. O seu rabo levantado é duro como um galho de cedro, e nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são fortes como canos de bronze, e suas pernas são como barras de ferro. Ela é a mais espantosa das minhas criaturas. Só eu, o seu Criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que eu o alimenta cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brejo, entre as tábuas. Os espinheiros lhe dão sombra, os salgueiros do ribeirão rodeiam. Se há uma enchente, ela não se assusta e fica tranquilo, mesmo que a água do rio Jordão suba até o seu focinho. Quem é capaz de chegá-lo e agarrá-lo, ou de prender o seu focinho em uma armadilha? Jó capítulo de número 41. Quem pode enfrentar o monstro Leviatã? Leviatã, verso 1 em diante. E quando ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você? Prometo trabalhar para você o resto da vida. Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para as suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso o cordão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro ou fincar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele e será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desanimam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo inteiro. Agora vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho e da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas ligadas uma com as outras e duras como pedras. Estão colocadas tão bem umas nas outras e que nem o ar passa entre elas. Estão ligadas entre si e bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas, os seus olhos brilham, como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas, e dela saltam faíscas de fogo, ou o seu nariz solta fumaça, como a de galhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro
acende o fogo, e da sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço, e a cara dele mete medo em todo o mundo. No seu couro não existe ponto fraco, e ele é firme e duro como ferro. O seu coração cruel não tem medo, é duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-los, nem lança, nem flecha, nem arpão para ele. O ferro é como palha e o bronze como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater em uma torcida de palha. Ele zomba dos homens que lhe atiram lanças. A sua barriga é coberta de cacos pontudos que reviram a lama como se fossem uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela, como o óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo, e entre todas as feras orgulhosas ele é rei. A última resposta de Jó a Deus. O último capítulo de Jó, capítulo 42. Em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Cena final. Os três amigos de Jó. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz da região de Temã: Estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não o castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. A nova família de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. E ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-los e tomaram parte em um banquete na casa dele. Falaram como estava tristes pelo que havia acontecido e consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também
foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia, e a terceira de Querem-Rapuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e o pai fez herdeiras dos seus bens, junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Glória a Deus! A história de Jó, gente, é surreal. Que esse homem passou, nenhum ser humano na Terra passou, ou provavelmente vai passar coisa igual ao que Jó passou. Vamos lá, então, começar agora o livro de Salmos. Vamos para o livro de Salmos e vai ser bênção esse livro. Salmos, capítulo de número 1. A verdadeira felicidade. Subtítulo aqui é Salmos 1 ao 41, né? Os subtítulos aqui. Vamos lá. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. Nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Mesmo não acontece com os maus. Eles são como palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Uau, eita. Por isso temos que ser bem-aventurados, e não ímpios, injustos. Temos que ser justos. Salmo capítulo de número 2. O rei escolhido por Deus. Vamos lá. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono, lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono, lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção. Autoridades, adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelham diante dele. Senão, ele ficará irado e logo vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Glória a Deus. Salmo de número 3. A oração pedindo ajuda de Deus. Davi escreveu este salmo quando fugia do seu filho Absalão. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conservam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem.
Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o teu poder. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoas o teu povo. Salmo de número 4. Deus meu defensor. Salmo de Davi ao regente do coro para instrumentos de cordas. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu ajudastes. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem-se, lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos. Examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas coisas que oram assim. Dai-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olhem para nós com bondade. Mas a felicidade que pois no meu coração é muito maior do que daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo de número 5. A oração pedindo proteção de Deus. Salmo de Davi ao regente do coro para flautas. Ó Senhor Deus, ouve as minhas orações e escuta os meus gemidos. Meu Rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz quando o sol nasce, e faço a minha oração e espero a tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mas, por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo o respeito, voltado para o teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Condena e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da sua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defende. Os que te amam encontram a felicidade em ti, pois tu, ó Senhor Deus, abençoa os que te obedecem. A tua bondade os protege como um escudo. Salmo de número 6. A oração de um enfermo. Salmo de Davi ao regente do coro para instrumentos de 8 cordas. Ó Senhor Deus,
Não me repreendas quando estiveres irado. Não me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dai-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus. Por causa do teu amor, livra-me da morte, pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. Estou cansado de chorar todas as noites. A minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar e quase não posso enxergar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando choro. Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão de repente, em completa confusão. Salmo de número 7. A oração pedindo justiça. Hino que Davi cantou a Deus por causa de Cuxi, ou Benjamita. Verso 1 em diante. Ó Deus, ó Senhor, meu Deus, em ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permita que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor, meu Deus, se tenho feito qualquer uma dessas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me arranquem, que eles me deixem caído no chão e morto e largado sem vida no pó. Ó Senhor, levante com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de ti, e, de cima, reina sobre eles. Ó Senhor Deus, tu és o juiz de todas as pessoas. Julga a meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e recompenses os que são direitos, pois tu és Deus justo e julga os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como um escudo e salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo. Todos os dias ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega as suas armas mortais e atira as suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem medindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim, eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Salmo de número 8. A grandeza de Deus e o valor do ser humano. Salmo de Davi, ao regente do coro com a melodia de Lagares. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construístes uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu, tu criastes para a lua e para as estrelas, que pusestes nos seus lugares, que é simples ser humano, para que penses nele, que é ser mortal. Verso 4 de novo. Que é um simples ser humano, para que penses nele, que é
um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe destes a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado, e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres vivos que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Salmo de número 9. Louvor a Deus pela justiça, pela sua justiça. Salmo de Davi ao regente do coro, com a melodia de A Morte do Filho. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tem feitos. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Quando apareces os meus inimigos, fogem, eles caem e morrem. Tu és Tu és um juiz justo, e sentado no seu trono fizestes justiça, julgando a meu favor. Tu condenastes os pagãos e destruístes os maus, eles nunca mais serão lembrados. Arrastastes as cidades dos nossos inimigos, elas foram destruídas para sempre, e eles estão completamente esquecidos. Mas o Senhor é rei para sempre, sentado no seu trono. Ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas. Os que procuram a tua ajuda cantam louvores ao Senhor, que reina em Jerusalém. Anunciem às nações o que ele tem feito, pois Deus lembra dos que são perseguidos. Ele não esquece dos seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo porque te louvo e dizer que sou feliz, porque me salvaste da morte. Os pagãos caíram na cova que fizeram, foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos, e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Vem, ó Senhor, e não deixes que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Faze, ó Senhor Deus, com que sintam medo, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. A oração pedindo justiça, Salmo de número 10. Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e blasfemam contra ele. O homem mau não se importa com Deus por causa do seu orgulho. Ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Tudo o que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca fracassarei, nunca terei dificuldades. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças.
Ele só fala de desgraça e de maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia, esperando pelos que são perseguidos. Então, pega as vítimas na armadilha e arrasta dali. Elas são esmagadas e caem derrotados pela força bruta. Esse homem mau pensa assim: Deus não se importa, ele fechou os olhos e nunca vê nada. Vem, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não o castigará? Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre está pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos. Castiga-os por causa das suas maldades, até que eles não as praticam mais. O Senhor é rei para sempre. Os pagãos serão expulsos da terra. Ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhe dará coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor deles. Para os seres humanos que são mortais, nunca mais espalhem terror. Salmo de número 11. A segurança em Deus, de Davi, ao regente do couro. Com Deus, o Senhor, estou seguro. Não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos, e de tocaia apontaram as suas flechas para atirar nas pessoas direitas. Os que podem fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração ele detesta os que gostam de praticar violências. Deus faz cair enxofre e brasas sobre os maus. Ele os castiga com os ventos que queimam como o fogo. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Salmo de número 12. Livra-nos dos maus. Salmo de Davi ao regente do couro para instrumentos de 8 cordas. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a ti desaparecem da terra. Todos dizem mentira uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem, feche a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhe darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-os sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda a parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mau. Salmo de número 13. Confiança no amor de Deus. Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim?
Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me. Dai-me forças novamente, para que eu não morra. Assim, os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer: nós o derrotamos. Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E, porque tens sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Salmo de número 14. Corrupção e salvação, de Davi ao regente do coro. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça um bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo. Se ele existe, uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim, mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Salmo de número 15. O hóspede de Deus. Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, que tem o direito de morar no teu templo, quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalham boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Salmo de número 16. Deus está sempre comigo. Hino de Davi. Guarda-me, ó Senhor, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás dos outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmo. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está em tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois é Ele o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente
e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Salmo de número 17. Uma pessoa inocente ora pedindo justiça. Oração de Davi. Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça. Escuta o meu pedido de ajuda. Ouve a oração que faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor, porque sabes o que é direito. Tu conheces o meu coração e de noite me visitas. Tu tens me examinado profundamente e encontrastes em mim nenhum desejo mau. Não digo coisas que te desgraçam, como os outros fazem. Tenho obedecido às tuas leis. Tenho procurado não agir com os violentos. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me, escuta as minhas palavras, mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador. Ao teu lado estou livre dos meus inimigos. Protege-me como protegerias os teus próprios olhos, e na sombra das tuas asas esconde-me dos ataques dos maus. Inimigos violentos estão ao meu redor. Eles não têm pena de mim. Eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim, esperando o momento de me derrubarem. Eles são como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. Vem, ó Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem. Castiga-os com os sofrimentos que tens guardado para eles. Que haja bastante castigo para os seus filhos, e que ainda sobre para os filhos dos seus filhos. Mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente, e quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Glória a Deus. Salmo de número 18. Davi, o rei vitorioso. Subtítulo, 2 Samuel, capítulo de número 22, verso 2 ao verso 51. De Davi ao regente do coro. Palavras de canção que Davi, servo de Deus, cantou a Deus, o Senhor, no dia em que ele o livrou de Saul e todos os seus inimigos. Verso 1 em diante. Ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que ele me ajudasse. Do seu templo, do céu, o Senhor ouviu a minha voz e escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas, e o fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Brasas e chuvas de prata saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então o Senhor trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir a sua voz.
Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos com o clarão dos seus relâmpagos. Ele o fez fugir. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendestes os teus inimigos e furioso trovejastes contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém, o Senhor me protegeu, livrou-me do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor Deus me recompensa, porque sou honesto. Ele me abençoa, porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho obedecido aos seus mandamentos e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim, ele me recompensa, porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salva os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, ó Senhor, me iluminarás. Tu, meu Deus, acabas com a minha escuridão. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que prometeste. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá força e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me destes o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem. Eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e os pego de surpresa. Não paro de acabar com eles. Eu o esmago e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás força para a batalha e me fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu me fazes com que eles fujam de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles gritam pedindo socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chama o Senhor Deus, mas ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó, o pó que o vento leva. Eu os piso como se fossem a lama das ruas. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora os meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Louvem aquele que é a minha rocha. Anuncie a grandeza do Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos. Põe os povos debaixo do meu poder e livra-me dos meus adversários. Tu, ó Senhor Deus, faze com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre os pagãos. A ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei
e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Glória a Deus, esse é o nosso Deus aqui do Salmo 18. Salmo 19, a glória de Deus revelada no céu e na lei. Salmo de Davi ao regente do coro. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, nem se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhe obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha, meu defensor. Amém. Salmo de número 20, oração pela vitória. Salmo de Davi ao regente do coro. Ó rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda à sua oração. Que o Deus de Jacó o proteja, que o seu templo, que Deus lhe envie socorro, em que do monte Sião ele o ajude. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então daremos grito de alegria pelo seu triunfo, e em louvor ao nosso Deus levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó Rei. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao Rei que ele escolheu. Do seu santo céu ele lhe responde, e com o seu grande poder ele torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra, outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, dá a vitória ao Rei. Responda-nos quando pedirmos a tua ajuda. Salmo de número 21. Gratidão pela vitória. Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Senhor Deus, Rei está muito feliz, porque lhe deste força. Está muito contente, porque o tornaste vitorioso. Tu satisfizestes os seus mais profundos desejos e lhe deste o que ele pediu. Tu o recebestes com bênçãos preciosas e pusestes uma coroa de couro na tua cabeça.
O rei pediu a vida e tu lhe destes vida longa, sem fim. A glória do rei é grande, porque tu o ajudastes. Tu lhe destes majestade e fama. As tuas bênçãos estão sobre ele para sempre, e a tua presença lhe dá muita alegria. O rei confia no Senhor, o Deus Altíssimo, e por causa do amor do Senhor, ele será rei para sempre. O rei prenderá os seus inimigos com a sua força, ele prenderá todos os que odeiam. Ele aparecerá e os destruirá como um fogo devorador. Na sua ira, o Senhor os devorará, e o fogo acabará com eles. Nenhum dos seus descendentes ficará vivo. O rei matará todos. Os inimigos planejam maldades e traições contra o rei, porém não terão sucesso. Ele atirará suas flechas contra eles e os fará fugir. Ó Senhor Deus, nós te louvaremos por causa do teu poder. Nós cantaremos e louvaremos a tua força. Salmo de número 22. Angústia e louvor. Salmo de Davi ao regente do coro. Com a melodia de A Corça de Manhã. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo e sentado no seu trono. Recebestes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti, e tu os salvastes. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor. Então, por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxestes ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardastes. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Não te afasta de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim. Como fortes touros da terra de Bazã, como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças. Sou como a água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como o pó. A minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixastes como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam de que vêm. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afaste de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que temem, descendentes de Jacó. Prestem culto a Deus, povo de Israel. Adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro.
na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito na presença de todos os que te temem. Oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão, todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas, todos tempos futuros o servirão e falarão das gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Salmo de número 23. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não temerei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Salmo de número 24. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, gente. Vamos lá. Salmo de número 24. Quem pode ir ao templo do Senhor? Salmo de Davi. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, não faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Pedido de ajuda de proteção de Davi. Salmo de número 25. Vamos lá. Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salve-me da vergonha, da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti.
Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti, ó Senhor. Lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade, por causa do teu amor e da tua bondade. Lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhe ensina a sua vontade. Ele é fiel e com o amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão que Ele o caminho que deve seguir. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. Ele ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois ele livra do perigo. Ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho. Vê como é grande o ódio deles contra mim. Protege e salva-me. Livra-me da vergonha, da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Ó Deus, salva Israel, o teu povo, de todas as suas dificuldades. Salmo de número 26, oração de uma pessoa inocente, de Davi. Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em ti. Examina e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Não me ajunto com perversos e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lavo as minhas mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar, junto com os que te adoram, e canto um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. Não me destruas junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos, aqueles que vivem fazendo o mal e que estão sempre prontos para receber suborno. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Estou livre de todos os perigos nas reuniões de adoração. Eu louvarei a Deus, o Senhor. Salmo de número 27. Segurança em Deus, de Davi. Vamos lá. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os meus inimigos me atacam e procuram me matar, eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é isso, que Ele me deixe viver na sua casa
todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, ele me esconderá no seu abrigo, ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo, e cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu dissestes, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te esqueças de mim, não fiques irado comigo, não rejeites o teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos, que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a tua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Salmo de número 28. Oração pedindo de Deus. Oração pedindo ajuda de Davi. Ó Senhor Deus, minha rocha, eu te peço ajuda, não deixes de ouvir o meu pedido. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. Ouve-me quando levanto as minhas mãos na direção do teu santo templo e grito pedindo a tua ajuda. Não me castigues juntamente com os maus, com os que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. Castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus os que merecem. Eles não querem saber do que o Senhor tem feito, nem reparam nos seus atos poderosos. Por isso, ele os castigará e os destruirá para sempre. Louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu o meu grito, pedindo ajuda. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz. E eu canto hinos em seu louvor. O Senhor Deus é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei, que ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Seu pastor deles e cuida deles para sempre. Salmo de número 29. O poder de Deus na tempestade. Salmo de Davi. Os anjos louvam a Deus, o Senhor, louvam a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos me faz altar como bezerros. O monte Hermon faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os orcarvalhos e arrancará as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam, glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo que é bom. Salmo de número 30.
Salmo de número 30. Ação de graças de uma pessoa salva da morte. Salmo de Davi, canção para a dedicação do templo. Ó Senhor Deus, eu te louvo, porque me socorrestes e não deixastes que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor, meu Deus, eu gritarei pedindo ajuda, e tu me curaste. Tu salvastes da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizestes viver novamente. Cantem louvor ao Senhor, cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembre do que o Santo Deus tem feito. Deem-lhe graças. A sua ira dura só um momento, na sua bondade, mas a sua bondade é para toda vida. O choro pode durar uma noite, pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu fostes bom para mim e me protegestes como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudastes o meu choro e dança alegre. Afaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Salmo de número 31, últimos salmos do dia de hoje, do 11º, do 31º dia. Confiança em Deus ao regente do couro. Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, em ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo. Eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me, como prometestes. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque és Deus fiel. Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho em ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do teu amor. Tu me vês quando estou sofrendo e conheces as minhas aflições. Não deixes que os meus inimigos me pegassem e me livrastes do perigo. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua. Todos esqueceram de mim, como se estivessem morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cocheando. A gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me de todos os meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, o teu servo. Salva-me por causa do teu amor, ó Senhor Deus. Estou te chamando, livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram essa vergonha
e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que fiquem calados aqueles mentirosos, aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra as pessoas honestas. Como são maravilhosas as coisas boas que guardas para aqueles que te temem. Todos podem ver como tu és bom e como proteges os que confiam em ti. Com a proteção da tua presença, tu o livras dos planos dos maus. No esconderijo seguro, tu os escondes das ofensas dos seus inimigos. Louvado seja Deus, o Senhor. Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram, ele me mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim. Fiquei com medo e pensei que ele havia me expulsado da sua presença, mas ele ouviu o meu grito quando chamei-me pedindo ajuda. Amem o Senhor e todos os que são fiéis. Ele protege os que são sinceros, mas os orgulhosos ele castiga como merece. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mais um dia vencido, mais um dia concluído. Vamos que vamos. Deus abençoe, Deus ilumine, Deus prospere a sua vida, em nome de Jesus Cristo, hein? Cada vez mais venhamos amar a palavra de Deus e muito mais, acima de tudo, amar a Deus, pois Ele é o dono de toda a palavra e de toda a nossa vida. Gente, mais uma vez, que seja a sua vida abençoada. Ore pelo seu país, ore pela sua nação, pelo seu estado, pelo seu bairro, pela sua região e ore pela sua pessoa amada querida hoje. Ore pela sua pessoa amada, independente se você é solteiro, casado, divorciado, viúvo. Ore por quem Deus tem amor pela sua vida. Deus usa pessoas para amar a sua vida, independente se é sentimental ou amigável ou algum elo de vínculo com algum parentesco. Deus ama a sua vida. Amém? Fica na paz e até amanhã.